Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, boa noite nesta quinta-feira bonita e super agradável, com a assistência técnica do meu amigo Lucas Braga e com a direção geral do Fernando Mauro. Eu sou Geraldo Júnior, que convido você agora a conhecer os destaques do portal de notícia mais bem alinhado na cidade, o guarulhosendestaque.com.br na tela. Olha aí, tem muitas informações para você no dia de hoje. E uma das principais que eu convido você a ver agora é: Laboratório Farmacêutico da cidade doa medicamentos para Guarulhos. Governo de São Paulo faz apelo para que a população não viaje na Páscoa. Serviços de fácil, transportes e mobilidade urbana estão disponíveis no portal da Prefeitura. E por falar em Prefeitura, intensifica a atuação para evitar aglomerações de pessoas na cidade. Essas e outras notícias você encontra nesse portal, guarulhosendestaque.com.br. E agora, o convidado de hoje, aliás, antes de falar do nosso convidado, eu quero fazer um alerta aos navegantes que gostam de publicar matéria ou compartilhar matéria que não é verdadeira, o famoso fake news. Tomem cuidado, porque a Polícia Federal está antenada, né? Ministério Público está antenado. Você que gosta de denegrir pessoas, que gosta de entrar nas redes sociais para simplesmente denegrir pessoas sem ter certeza que a sua informação está correta, você pode ser punido pela justiça. Tome cuidado. Boa noite, vereador Dr. João Dácio, presidente da Comissão de Justiça e Redação e presidente do Podemos há mais de 20 anos. É isso? Mais ou menos isso. Boa noite, Geraldo. É um prazer muito grande estar com você mais uma vez nessa noite aqui no seu programa, um programa muito visto na nossa cidade, não só pela TV, mas também pelas redes sociais, e uma boa noite a todo o seu público. Agora, antes de falar do Podemos, eu queria saber agora, tivemos o prazo, dia 4, o brasileiro tem o hábito, deixar tudo para a última hora. Hoje, quinta-feira, muita gente está comprando ovo de Páscoa hoje, você teve o mês inteiro. Amanhã é sexta e você não comprou ainda o ovo de Páscoa. Mas como é que foi para você as filiações? Nós tivemos a grata surpresa do doutor Reginaldo Sena, hoje filiado ao Podemos. Exatamente. E quais são as outras surpresas? Bom, quanto aos ovos de Páscoa, eu também me incluo nessa turma que Também ainda não comprou os ovos de Páscoa, mas calma que nós vamos chegar lá. Chega lá. Não vou deixar os meus filhos, a minha família sem esse mimo, sem esse agrado, nem poder deixar de ser diferente. Você abriu o seu programa dizendo do meu tempo de casa no partido. Eu tenho 20 anos de Podemos, antigo PTN, hoje Podemos. Na verdade, minha filiação é mais antiga do que da nossa presidente nacional, a deputada Renata Abreu, e do que o nosso presidente, o pai dela, o deputado José de Abreu. Acho que talvez hoje eu devo ser um dos mais antigos em todo o Brasil, na verdade, com essa data de filiação. Aqui em Guarulhos, Geraldo, depois do passamento do papai, infelizmente, eu acabei assumindo a presidência municipal, então já há 8 anos como presidente municipal, e hoje eu retornei à presidência estadual do partido, a qual eu ocupei há alguns anos. Hoje o nosso presidente Mário Covas pediu um afastamento para tratar da sua eleição, da sua campanha. Eu, como primeiro vice-presidente, há um mês, na verdade, acabei assumindo a direção do partido. Demos continuidade ao trabalho iniciado por ele em todo o estado de São Paulo. O partido cresceu absurdamente. Na próxima semana eu te trago, na verdade, os dados atualizados de quantos vereadores nós filiamos no estado de São Paulo, nas diversas cidades. Foi um crescimento muito grande realmente. E aqui em Guarulhos, graças a Deus, como presidente municipal, eu cumpri meu papel, conseguimos completar a nossa chapa. Trabalhamos até o último dia com muito afinco, eu e toda a minha equipe. Aqui eu rendo minhas homenagens à nossa equipe do partido, que foi uma equipe guerreira
eu não vou colocar nomes, todos eles trabalharam e nós conseguimos filiar pessoas importantes, figuras importantes na cidade, que serão candidatos a vereador, hoje são pré-candidatos, participarão da convenção, assim como eu, e aí sim nós lançaremos a nossa chapa de candidatos e vamos eleger mais vereadores aqui na cidade. Conforme nosso compromisso, Geraldo, que eu já tinha falado no outro programa, nós não temos nenhum vereador além do presidente, que sou eu, vereador João Darcio. Eu não sairia do partido, então é óbvio que eu estaria no partido, mas nenhum outro vereador, nenhum outro mandatário adentrou ao partido e ninguém também com mais de 2.000 votos. Então a chapa está muito interessante, dando oportunidade, e essa era a ideia do papai enquanto presidente, dando oportunidade àquelas pessoas que estão começando, que querem, que desejam ser vereadores aqui na nossa cidade de Guarulhos. Agora, vereador João Darcio, na quarta-feira tivemos uma sessão extraordinária para mudar o regimento interno da Câmara Municipal. Como é que ficou isso? Nós precisávamos fazer esse ajuste ao nosso regimento, essa atualização ao nosso regimento. Um grupo de vereadores, 12 vereadores, propuseram à Câmara uma alteração ao regimento interno, se enquadrando à necessidade atual de realizarmos sessões online, de maneira virtual, não presencial. Nosso regimento, como eu sempre falo, é um regimento obsoleto, é um regimento antigo, é um regimento que precisa ser mudado, e como precisa ser mudado, ainda não existia previsão legal das sessões das sessões online. E nós conseguimos, na Comissão de Justiça e Redação, conseguimos ajustar um parecer, foi um grande debate com os técnicos e os 3 vereadores que fazem parte dessa comissão, o vereador Marcelo Seminaldo, advogado como eu, na verdade, um profícuo conhecedor do ramo do direito também, o vereador Eduardo Barreto, e os técnicos da comissão, e nós chegamos num consenso, demos o parecer favorável, foi ao plenário, o plenário foi soberano, por unanimidade, aprovou-se então essa atualização no nosso regimento interno, de maneira que as sessões poderão, a partir da próxima já, ser de maneira virtual, de maneira online, onde todos os vereadores terão a oportunidade de participar. Existia uma grande situação que os vereadores que fazem parte hoje, infelizmente, do grupo de risco, por algum problema de saúde ou pela idade, de não estarem confinados, não poderem sair e participar da sessão. Então, dessa maneira, nós conseguimos contemplar todos os vereadores. Então, nossa Câmara Municipal, assim é exemplo de outras, inclusive do Congresso Nacional, a partir dessa data, de ontem, na verdade, quarta-feira, já está autorizada a realizar as sessões de maneira virtual. Com relação à parte operacional, hoje a Câmara Municipal tem essa condição operacional de facilitar, porque não é uma operação fácil, né? E o Senado se colocou à disposição de todas as câmaras municipais do Brasil para fazer esse ajuste, até porque o sinal ele é compartilhado com a Assembleia Legislativa. Mas eu te pergunto, operacionalmente falando, tem condições? Olha, Geraldo, nós havíamos realizado uma reunião prévia, não foi uma sessão, foi uma reunião onde participaram todos os vereadores, no plenário somente o presidente da casa, o líder da oposição, o líder do governo e eu, presidente da CCJ, isso há uns 15 dias, e virtualmente todos os outros vereadores, e conseguimos fazer essa reunião online. Então, acredito que nós tenhamos a mesma condição para realizar as sessões também. Agora, é claro que é uma novidade. Sim. É uma novidade que precisa-se muito da tecnologia para que a gente consiga o sucesso. E como é uma novidade, eu até vou sugerir ao presidente, claro que nós estamos no meio do furacão, no olho do furacão, né? Não se pode, não se consegue fazer muita coisa nesse momento. Mas como o primeiro passo foi dado, eu vou sugerir ao presidente que se monte uma comissão e vá visitar, por exemplo, a Câmara Municipal de São Paulo, onde já existe há bastante tempo onde já se realizam sessões
de maneira virtual. Projetos simples, que não precisam de uma ampla discussão, não precisam ser debatidos exaustivamente, como por alteração de um nome de uma rua, título de cidadão, outros projetos que não precisam, né, ser debatidos pelo plenário de maneira exaustiva. Que nosso regimento seja atualizado nesse sentido e que a gente consiga, assim, também a realizar sessões ordinárias para se apreciar esse tipo de projeto. Da mesma forma, eu vou sugerir também que essa mesma comissão vá até a Câmara dos Deputados, até o Senado da República, o Senado Federal, e a gente consiga entender como é que funcionam essas sessões nesses locais, nessas assembleias, e tragamos para cá o resultado disso, e aí a cidade de Guarulhos será adaptada a esses mesmos moldes. Eu tenho conversado com seus colegas, inclusive eu conversei essa semana com os vereadores o Lécio Sanders e o Edmilson Souza, perguntando para eles a opinião em relação a se eles entendem que as eleições devem acontecer esse ano. Eles preferem aguardar o posicionamento do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Barroso, que deve ser o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que espera até o final de junho, até 30 de junho deste ano, a curva, né, da pandemia. Dependendo da curva, ele poderá transferir de outubro para novembro. Inclusive nos Estados Unidos está acontecendo também a mudança do calendário, né? Mas lá está bem pior. Você acredita que os partidos, de uma maneira geral, vão esperar 30 de junho para depois definir o seu cronograma de trabalho? Eu entendo que, na verdade, os partidos já vão se organizando e esperando que a eleição seja realizada na data prevista pelo calendário eleitoral. Esse ano, em outubro desse ano, dia 4. Então, hoje é isso que nós temos. Hoje é isso que nós temos. Não houve mudança e até agora é uma discussão muito prematura. Coincidentemente, eu, num grupo de vereadores aqui, fazendo uma conferência, acabei incluindo e conversando com o nosso senador Álvaro Dias, que é um grande mestre, e ele nos passou a mesma coisa. Olha, João, não existe a previsão legal, não existe uma discussão profunda ainda, existem muitas conjecturas, né? Que a eleição seja estendida para o final do ano, dezembro, por exemplo, né? Mas tudo isso tem que se aguardar, ou melhor, e outra coisa, ele acha muito difícil que a eleição seja feita daqui a 2 anos, que haja uma coincidência de mandatos. O prefeito fica inelegível. Então, porque na verdade, porque tudo isso foi feito com base numa lei, né? O povo nos deu o poder de representá-los durante esse período, 4 anos, que se acaba agora. E para você mudar, é 1 ano antes das eleições. Então não existe como alterar a legislação, né, que rege as eleições nesse momento. Não existe essa possibilidade. Mesmo no estado de exceção que a gente está vivendo. Sim. Por isso existe o quê? Uma adaptação. É claro que nós vamos acompanhar a evolução do vírus, dessa doença, infelizmente, que está cometendo o mundo todo, não é o Brasil e nem só a nossa cidade, é o mundo todo. Dizem os especialistas, e eles que nós temos que ouvir, viu, Geraldo? Não adianta eu como advogado, você como advogado, como jornalista, não adianta, como o político, nós temos que ouvir. Prudente se faz ouvirmos as autoridades da área médica, aqueles que estudaram, aqueles que estão pesquisando, aqueles que convivem, né, com a área científica médica, eles sim podem nos precisar. E eles dizem o quê? Que estamos começando a subir a curva, e que nós, em julho, não é isso? Julho, que nós vamos ter uma ideia se já conseguimos controlar essa situação ou não. Então, eu acho que julho, agosto, nós vamos ter uma ideia, um panorama geral, se haverá condições ou não de realizarmos as eleições. Agora, minha opinião como cidadão, né? Eu como cidadão, eu entendo que não deveria acontecer as eleições. Eu entendo que, vou até mais, hein? Vou te cutucar, inclusive, aqui. Eu entendo que todo recurso que será gastado com as eleições deste ano,
ele seja convertido imediatamente para o combate a essa doença. Não tem nem o que se pensar. Né? Que os deputados e senadores façam o que preciso for, alterem a lei, se reúnam, né, de maneira virtual, como estão se reunindo, modifiquem a legislação e destinem imediatamente esse recurso para o combate ao coronavírus. É essa a nossa emergência. Agora, vereador, a gente sabe que mudanças, todas elas, quando você vai mudar de casa, você normalmente não aproveita 100% do que você tem na sua residência para a próxima. Se você morar em apartamento, você deixa quase tudo, porque o próximo vai ser melhor, com certeza. Quando mexemos nesse assunto, é evidente que também dependemos de prazo. E o prazo não é favorável. Aonde eu quero chegar? Com a certeza que as eleições acontecerão esse ano. Sim. Aí, a pergunta que eu faço para todos que vêm aqui. Está proibido aglomerações. Como você vai se reunir? Outro parágrafo. Se não pode ter aglomerações, e as convenções? Serão online? Porque agora a palavra online virou moda, né? Moda, um modismo, né? Ou home office, né? E aí, vereador, vai fazer a convenção online para todo mundo? Porque até o Supremo está trabalhando online. Por isso que o pessoal vai aguardar, na verdade, a evolução do vírus para a gente poder ter essa noção. Mas veja, as convenções ainda são lá em julho. Agora, hoje, nós já estamos prejudicados por conta do coronavírus. Não dá para fazer agenda. Por conta dessa proibição de sair de casa e de nos reunirmos. Então, hoje, qualquer candidato, por exemplo, qualquer pessoa está proibida de se aglomerar, não é isso? Sim. De fazer reuniões. Então, como é que o candidato vai fazer reunião? Por exemplo, hoje, eu como dirigente partidário, como é que eu vou reunir os meus 51 candidatos? Boa. Então, hoje nós já estamos prejudicados. Infelizmente, nós já estamos prejudicados. Por isso que eu falei que estamos vivendo um momento de exceção. Né? Um momento que nós não esperávamos. Então, nós temos que nos adaptar. É claro que nós vamos começar a fazer esse tipo de conversa de maneira virtual. Né, pela internet, mas nem todos têm essa condição. E aquele que não tem condição de participar? Como é que faz? É verdade. Você falou algo que eu tenho questionado, inclusive, muitas autoridades nesse quesito, porque o que fazer? O que a justiça diz para aquele que não tem condições de estar pagando um celular, né, para ter uma conta para entrar de forma virtual? Ele vai se abster? Pois é. Ou até, quer ver? Ou até ele tem um celular, pré-pago, mas não tem não tem uma banda suficiente. Ou não tem transmissão online. Vou fazer uma transmissão online. Ele não tem condição, eu não posso obrigá-lo a fazer uma assinatura de uma fibra ótica, por exemplo, para ter condições de acompanhar uma reunião virtual. Então, veja, o cidadão que hoje se dispõe a ser candidato já está sendo prejudicado. E aí, João, a gente vai mais além. A gente sabe que a população, toda ela, mudou o comportamento. Relacionamento é a palavra de ordem. Aquele cidadão que não gostava de ficar em casa com a família, conversando sobre qualquer assunto, ele hoje é obrigado a fazer isso, né? E um outro questionamento que está sendo feito hoje a família está discutindo, está avaliando o candidato de maneira mais eficaz. Aí você fala, por que, Geraldo? Porque ele está em casa sem fazer nada. E aí, qual o tempo que ele tem? Você, quando vai procurar uma oportunidade, o seu currículo tem que estar de uma forma bem feita, para que as pessoas entendam o que você faz, com exemplos de experiência. O vereador atuante tem que estar atualizado quando ele for indagado por alguém na rua ou online. Vereador, o senhor me representou bem? Aquilo que eu entendo que o senhor deveria fazer, o senhor não fez. E agora o senhor vem na minha transmissão online perguntar se eu voto. Quer dizer, hoje a família reunida
deveria discutir os critérios na escolha de um candidato. Tá certo, vereador? Sempre. Na verdade, hoje, claro que tem um pouco mais de tempo, por conta dessa questão que você está mais em casa, obviamente, mas sempre tem que ser assim. E analisar como o seu candidato se apresenta. Não existe muito segredo, Geraldo. Você tem que pesquisar. Você tem que pesquisar sobre os candidatos mais diversos, aos mais diversos pleitos, aos mais diversos cargos. Se ele tem a mínima condição de ser o seu representante. Sim. Porque é muito sério isso. É você que vai escolher, você eleitor, que vai escolher quem vai te representar. Sim. Não é uma brincadeira. O dia da eleição não é um dia para você tirar de folga e ir para a praia. É o dia para você pedir a Deus e fazer uma reflexão, né, da sua responsabilidade em sair da sua casa, ir até a escola, esperar na fila da sua zona eleitoral para você ter a oportunidade de você, cara a cara com a urna, é você, a urna e a sua consciência. Sim. Eu costumo dizer isso nas minhas conversas. É você, eleitor, a urna e a sua consciência. Bom, quem tem condição de me representar? É essa a questão. Muitos, infelizmente, não se utilizam dessa reflexão, desse pensamento, né? E fazem qualquer coisa, votam em qualquer um, depois fica reclamando pelos cantos. Né? Fica falando que político é bandido, que não tem ninguém presta. E não é só isso, gente. Na verdade, o representante, na verdade, ele é o nosso reflexo. É o reflexo daquilo que a gente quer. Bandido tem em todo lugar. Bandido tem também no ramo do direito, que é o meu ramo, tem na medicina, tem no jornalismo. Pessoas más e pessoas boas tem em todo lugar. Cabe a nós fazermos essa reflexão, né? E pedir a Deus muito discernimento para escolher entre o bom e aquele que não é bom. E onde você faz isso? Como é que você faz isso? É você fazendo uma consulta. Claro, tomando muito cuidado com uma coisa que você falou no começo, aqui na sua abertura, com as fake news. Sim. Mas facilmente você consegue entrar na rede social daquela pessoa que você mais admira e fazer uma análise. Puxa, o que ele fez? Quem que é? Qual a formação que ele tem? Qual a condição que ele tem de ser meu representante, de falar por mim, de votar por mim? É isso. A gente não pode esquecer. A Câmara Municipal, por exemplo, que é o nosso foco na próxima eleição, é o reflexo da vontade da sociedade. Lá estarão, como nessa, por exemplo, lá estarão representados os 1.500.000 habitantes da cidade de Guarulhos. Agora, vereador doutor João Dácio, presidente do Podemos e presidente da Comissão de Justiça e Redação. Depois de começar, não está falando das medidas, né, que o governo Guti vem fazendo na cidade de Guarulhos, tomando alguns cuidados para priorizar a vida. Voltamos em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo.
onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta ao vivo e a cores. Obrigado pela sua audiência. Olha, o prefeito da cidade de Guarulhos, o prefeito Guti, vai limitar o número de pessoas em mercado e proibir idoso de entrar em lugares sem máscara. Essas medidas, aliás, Guarulhos saiu na frente, né? Foi a primeira cidade no Brasil a fazer um hospital de campanha, né? A Secretaria de Desenvolvimento, a SD7, que tem o William Panek, vem conversando semanalmente com as lideranças empresariais para encontrar soluções, né? Inclusive está sendo feito um manual com dicas de como o empresário conseguir essa linha de crédito que o governo federal, é uma linha de crédito emergencial, e muitos que têm dúvida, né, de como fazer. Então a SD7, juntamente com a prefeitura, está discutindo para criar esse manual com dicas para o empresário guarulhense. Vereador Dr. João Dácio, presidente do Podemos, essas mudanças através do decreto municipal do prefeito Guti em limitar o número de pessoas no supermercado e proibir idoso de entrar em lugares sem máscaras, são medidas positivas? Vou ser bem direto, pensando na saúde, o prefeito acertou, está corretíssimo. E eu vou dar um exemplo para você aqui. Ontem, um exemplo dentro de casa. Ontem minha esposa foi ao mercado e nós estamos, inclusive, atendendo, fazendo um movimento de usar o comércio do bairro. Né? Eu acho que é muito importante, nesse momento que nós estamos confinados, que a gente use os comércios locais no nosso bairro. Bom, e minha esposa foi ao mercado, próximo aqui à nossa residência, e ela voltou estarrecida com o movimento de pessoas dentro daquele mercado. Coincidentemente, na mesma hora, ou melhor, à noite, obviamente, o prefeito faz uma live anunciando esse decreto, restringindo o número de pessoas por metro quadrado, que eu achei totalmente correta. Se nós estamos pensando na vida e não podemos ter aglomeração, nós temos que regrar isso aí. E, infelizmente, no mercado estava acontecendo o quê? Aglomeração de pessoas. Então, o prefeito acertou mais uma vez e vem se demonstrando, como eu já falei em outras oportunidades, o seu poder de gestão, infelizmente, nessa situação grave que estamos vivendo aqui. Agora, João, a Associação Comercial de Guarulhos e Sescom estiveram reunidos com o prefeito a semana passada, com o prefeito não, com o secretário de governo, para encontrar soluções para o microempreendedor, que são aquelas pessoas que têm comércio de rua, que ficam ali no Bosque Maia, o food truck, e essa ficou de acontecer uma próxima reunião. A prioridade sempre será a vida, né? Você vê com bons olhos a preocupação dessas entidades de classe em conversar com o governo para encontrar soluções para que essas pessoas elas permaneçam no mercado e encontrem soluções para as suas atividades. É pertinente essas reuniões? Mas sem sombra de dúvida, é o papel delas, inclusive. E o prefeito com a sua equipe técnica, e ele tem boas pessoas o cercando nesse momento, como, por exemplo, não são muitas, né, mas tem algumas que são muito boas, como, por exemplo, o secretário Panek, que é um comerciante na cidade e vem se mostrando ser um bom secretário também. E outro grande profissional da área médica, altamente técnico, especializado, que hoje tem condição de mostrar sua capacidade de gestão, e eu mando um abraço a ele aqui, o Dr. José Mário Clemente, que é meu médico, inclusive. Também meu.
A gente não pode falar mal dele aqui. Não, de forma alguma. Ele passa um remédio errado. Brincadeira, doutor. Primeiro brincadeirinha, hein? E é bravo pra caramba esse homem. Pelo amor de Deus. Jesus amado. Mas é gente boa. Mas é só tipo, viu? É o tipo. É tipão dele. Mas é só. verdadeiro. É o cara ele é verdadeiro. Verdadeiro. Né? Ele atende, eu acho que grande parte de políticos de Guarulhos passa no escritório dele. Teve um dia, foi muito engraçado. Ele me atendeu, aí depois chegou o Pedro Notaro, depois chegou o Eduardo Soutu, depois chegou o Alemão, aí eu falei assim, que reunião aqui? Uma reunião super partidária, né? Não, eu tô só mostrando para eles aqui. Quer dizer, é um cara que é bom na sua função e também está demonstrando uma competência como secretário da Saúde. Aliás, eu acho que a escolha do doutor Zé Mário como secretário de Saúde foi uma bola na caçapa. E eu vou mais além. Hoje eu ouvi um comentário numa coluna política do nosso amigo Pedro Notaro, e ele já levantou uma suposição e eu achei muito assertiva, e hoje é o melhor nome. Hoje seria um excelente, um excepcional candidato a vice-prefeito na chapa do atual prefeito. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Agora, vereador Nodácio, hoje a gente sabe que... tem meu apoio, hein? Zé, desde já tem meu apoio. A gente sabe que é chegado o momento onde você tem que escolher qual é a embarcação que você vai seguir o seu rumo. O meu pai já falava, e você deve ter ouvido do seu pai também, que você não consegue servir 2 comandos, né? E não dá para colocar o pé em 2 canoas. Na política é a mesma coisa. É bem verdade que o prefeito Guti teve algumas decepções de parlamentares que faziam parte da base e mudaram de opinião, né? Igual aquele filho que queria sair de casa, que achava que era o momento, perdeu tudo e voltou, e o pai abriu as portas da casa. Na política não é bem assim, não. É diferente. Você acha que a palavra traição na política é muito pesada? Sem dúvida, né? E a marca mais profunda que você pode ter. Né? Essa marca, a traição, ela não se apaga jamais. É uma palavra muito forte e tem uma força realmente, né, na sua origem, e na política mais ainda. Na política você pode até perdoar, mas você acaba não esquecendo. Sim. O prefeito teve algumas decepções, eu não vou aqui me aprofundar, sim. porque a sua realidade pertence a você. Eu não sei quais foram os compromissos, quais foram as palavras, enfim, mas como você falou, você não consegue servir a 2 reis, você não consegue servir a 2 senhores. Então, esse momento aqui, no dia 4, na verdade, foi o momento que se dividiu realmente o time. Quem vai servir a quem vai trabalhar com quem vai apoiar quem ficou no partido X, Y, Z. E aí se ajustam os times, já começam a se ajustar os times, na verdade, para definir os times para as próximas eleições. Uma coisa não quer dizer, por exemplo, parece que é meio difícil, né, de se entender, mas depois com o dia a dia da política você vai acabar entendendo que a política é muito dinâmica. O fato do prefeito perder alguns vereadores aliados para outros partidos não quer dizer que ele tenha perdido aquela base na Câmara. Parece que é até meio difícil de entender, mas na prática não vai ser. Então, o prefeito perdeu algumas figuras que poderiam ser candidatos na chapa dele ou nos partidos aliados, mas tenho certeza que não perdeu esses vereadores na sua base na Câmara. O mandato do prefeito, o compromisso do prefeito vai até o final do ano. Agora se desenhou o próximo compromisso, com esse prefeito ou com aquele prefeito, ou prefeita. Né? Quando eu falo prefeito, é no sentido geral da palavra, né? Não é no sentido de gênero. Uhum. E é isso. Então, claro que aquele vereador, pensando na sua reeleição, pensando no seu trabalho, pensando na continuação do seu trabalho, procurou a melhor via que garantiu essa continuidade. Eu tenho conversado com alguns vereadores e perguntado
qual a nota que eles dariam para o seu próprio mandato. E alguns, Geraldo, eu não vou dar uma nota ainda, alguns deram, mas a minha preocupação hoje é uma crítica de alguns parlamentares que vieram aqui com a falta de realizações das sessões, a falta de quórum para as realizações de sessões. O senhor tem a mesma opinião? Você acha que isso não deveria acontecer? Eu não tenho a mesma opinião, mas também não quero colocar a culpa do fracasso do mandato, do sucesso do mandato, na não realização de sessões. Eu acho que não é essa... Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não tenha dúvida, né? O trabalho do vereador não é exercido somente nas sessões. As sessões, terças e quintas, as sessões são uma parte do trabalho do vereador. O vereador trabalha na rua, representando a população, qualquer que seja o pedido, desde para tampar um buraco, para podar uma árvore, a deficiência do serviço público em algum local. É o vereador que a pessoa procura e ele busca a solução desse problema. O vereador trabalha fiscalizando o prefeito nas suas ações, o prefeito não, perdão, fiscalizando a administração pública, sim, representada pelo prefeito, qualquer que seja o funcionário. O prefeito não tem olho sobre todos. Sim. Por isso que ele tem uma equipe muito grande que o ajuda nesse momento. E o vereador trabalha nas sessões, apresentando projetos, pautando algumas situações importantes da cidade, requerimentos, indicações, pedindo melhoria para os bairros, assim por diante. Por exemplo, em meio a que essa pandemia, como o serviço não para, o prefeito atendeu a um pedido do vereador João Dárcio. Mesmo as sessões não estão sendo realizadas por conta desse impedimento do coronavírus, mas uma coisa não interfere na outra. E nós conseguimos começar a asfaltar a Avenida Renato de Andrade Maia. Eu vi hoje. Em toda a sua extensão. Isso já faz uns 15 dias. Acabamos uma parte ali em frente ao Senai e daqui em diante vai ser feita a outra parte. Um pedido nosso há bastante tempo e agora que o governo teve condição e atendeu. Foi um pedido do nosso mandato, documentado, mesmo não havendo sessão. Então uma coisa não interfere na outra. Agora é claro que as sessões, aí cada vereador, por isso que eu falo que é importante as pessoas pensarem, né? Eu não vou aqui recriminar cada um deles, pelo amor de Deus, longe de mim, né? Cada um tem a sua situação, o seu problema, coisa que eu valha. Mas as sessões deveriam acontecer. Para as sessões acontecerem, deveria o vereador estar presente a ela. Sim, sim. Cada um tem a sua consciência. Agora, vereador, hoje eu tenho insistido com esta pauta. Está chegando aqui uma informação que Guarulhos já tem 102 casos confirmados do coronavírus, né? Com 11 mortes, a informação que acaba de chegar, né? O número de casos confirmados subiu de 89 para 102. Até o momento, 281 casos foram registrados e 1.756 seguem sob investigação. Então, tome cuidado, aquilo que as autoridades estão falando, e São Paulo está dando exemplos, Guarulhos está dando exemplo. Você viu a cidade do Rio de Janeiro, o prefeito mandando abrir o comércio e, evidentemente, em horário diferente. Não vai adiantar, você vai ter gente na rua, né? Mas o carioca que decida isso lá. Agora, voltando aqui à pauta com o vereador João Dárcio. Quando você sai nas ruas, as pessoas, elas fazem questão de falar que você é o vereador João Dárcio ou fala o João Dárcio do Podemos? Como é que você acha que as pessoas classificam você? Das duas maneiras. Claro que me conhecem como vereador na cidade, é o terceiro mandato. Sim. Graças a Deus, um mandato muito profícuo, e agradeço a ele por isso sempre. Um mandato bom, né, trabalhando para o povo. Acabei de dar um exemplo agora que nós conseguimos asfaltar uma grande avenida, mas também a minha imagem está totalmente vinculada ao partido. Sim. Então, fala assim João Dárcio, lembra-se do PTN. Fala assim, João Dárcio, hoje lembra-se do Podemos. Como eu falei, são 20 anos no mesmo partido. Logo que eu saí do Exército, que veio a possibilidade da filiação partidária, e até hoje não mudei.
E pretendo não mudar. Eu me identifiquei naquele partido, me identifiquei com os nossos líderes naquele partido. Hoje a nossa relação é muito próxima com a nossa deputada federal, Renata Abreu, que eu considero como se fosse minha irmã. Nós nos falamos todos os dias, discutimos vários assuntos, e a confiança dela em mim é plena. Se não fosse, hoje eu não estaria representando o partido no estado de São Paulo. Me identifico também com o nosso grande líder no Senado, o senador Álvaro Dias, que é um grande mestre. Me identifico também, apesar de ser santista, com o nosso presidente, eterno presidente estadual, vereador em São Paulo, Mário Covas Neto, que inclusive foi ele que sugeriu que a nossa Câmara montasse uma comissão e fosse até a Câmara de São Paulo visitar como são, a parte técnica de como são feitas as sessões online. Então, veja, existe uma identificação partidária e existe uma identificação com esse grupo. Então, há 20 anos no partido, e é óbvio que as pessoas hoje, falando sim em política, falando em partido, falando em Podemos, elas lembram do João Darcio. Agora, vereador, hoje, ainda em cima do partido, você fez questão de enaltecer que está há 20 anos no Podemos, né? A sigla PTN foi transformada no Podemos. Então, o senhor permaneceu praticamente no partido que o levou à Câmara Municipal. Hoje, a população, ela deveria avaliar a identidade do partido, né? E as suas reações, os seus comportamentos, qual é a história do partido, qual é a relevância do partido nessas eleições, né? E quem faz parte, qual é a identidade dessas pessoas, né? Se essas identidades estão envolvidas, né, em algum tipo de denúncia, quer dizer, são informações pertinentes que o eleitorado, entendo eu, que está procurando saber, porque está ficando mais tempo em casa, e eu entendo que as eleições deste ano vai dar oportunidade a todos a encontrar o seu representante com informações atualizadíssimas. O senhor concorda com isso? Em número, gênero e grau. Uma pergunta, na verdade, uma colocação muito importante. É claro que a pessoa tem que procurar avaliar o seu representante, mas obviamente que o partido que ele se aliou. Uma coisa está ligada à outra. Principalmente nesse momento onde você, eleito pelo partido, já há algum tempo, na verdade, você não pode mudar de partido. Sim. Você não pode mudar sua linha. É claro que eu tenho convicção que as pessoas, elas procuraram os partidos a qual tem mais esse alinhamento e identificação. Mas é óbvio que a pessoa, o eleitor, tem que procurar. No Brasil acontece um fenômeno, a pessoa ela vota, o eleitor vota na pessoa. Pouco se pesquisa sobre partido, mas eu acredito que tem que se começar a fazer um outro tipo de avaliação. Espera um pouquinho, o candidato X pertence a qual partido? Aquele partido, ele está envolvido em alguma situação, né, que desabone a pessoa daquele candidato? Aquele partido está envolvido em alguma falcatrua? E a gente consegue identificar isso facilmente. Procure os veículos de comunicação, procure as redes sociais, não só uma, porque às vezes uma pode ser tendenciosa, a X, a Y, a Z, a linha X, a linha Y, não estou falando disso não. Procure uma visão holística, ampla, várias opiniões para você formar a sua convicção e opinião. Eu falo para você em letras, em alto e bom som, em letras garrafais. O Podemos hoje é das poucas legendas que não tem envolvimento algum com qualquer tipo de falcatrua ou maledicência na política. Até porque o nosso líder Álvaro Dias é um dos poucos que levanta a bandeira já há algum tempo, né, ou melhor, já há bastante tempo, levanta essa bandeira, né, da prisão em segunda instância, por exemplo. Né, levanta a bandeira da falta da moralidade na política, dos benefícios na política, daquelas pessoas que se escondem atrás do seu mandato para se livrar de uma ação na primeira instância, né, o tal do foro privilegiado. Nós somos contra isso. Se o cidadão pecou, errou,
ele tem que ser julgado e pagar independente do seu status político. Eu tenho feito um alerta aqui. O veículo de comunicação, ele é um prestador de serviço. Muito bem. Aí, é chegado o momento onde você que me acompanha diariamente percebe que eu tento conversar e tento convencê-lo a ler mais, a procurar informações que estão disponíveis no portal de transparência de todos os governos, conhecer o seu candidato, abra os olhos. Sabe por quê? Porque essa história de aconchego, porque alguém vai fazer um campeonato, porque alguém vai te dar um jogo de camisa, alguém vai te dar 1 quilo de carne, alguém vai comprar 10 sacos de cimento. Não estou aqui acusando ninguém. Estou fazendo um alerta para você não se enganar. Lembre-se, você pai, suas atitudes, os seus filhos estão prestando atenção. E agora, mais do que nunca, você está em casa, o adolescente que vai votar pela primeira vez, ele vai fazer a seguinte pergunta: pai, você tem algum critério da escolha? Ou você vota porque alguém te pediu? Eu posso até fazer isso, mas essa pessoa, ela merece o seu voto? São informações importantes. Não estou aqui direcionando o seu voto. Não é essa a minha intenção e nunca fiz. Mas um alerta, vereador João Dácio. Porque a FIFA está preocupada com Guarulhos. Não existe no mundo uma cidade para ter tantos campeonatos locais como Guarulhos. Ô, Lucas, é brincadeira, não? João Dácio, me ajuda aí, doutor João Dácio. Eu concordo com você. É claro que eu concordo com os campeonatos, obviamente. E acho que tem que ter muito mais campeonatos, como a cidade tinha que ter muito mais campos, muito mais quadras. Cada esquina da cidade poderia ter uma quadra de grama sintética, sem problema por exemplo, nenhum. ou cada região. Mas vincular isso à política é perigoso. Exatamente. É perigoso. E isso eu realmente não vejo com bons olhos, não. É verdade. Você tem razão. E essa é uma preocupação que o eleitor está tendo. Eu não quero acreditar que as pessoas no século XX, e aí o arrependimento vem depois, né? Pois é. Né? Moço, por que eu fiz isso? Por que eu não ouvi o Geraldo? Por que eu não ouvi o João Dácio? Por que eu não ouvi a minha mulher? Por que eu não ouvi os meus filhos? E eu estou alertando todo dia. O veículo de comunicação é um prestador de serviço para fazer um alerta, meu irmão. Não sou o dono da razão, e aqui não é um tribunal, não estou te julgando, por favor. Longe de mim fazer qualquer julgamento. Apenas um alerta, vereador doutor João Dácio. Mas veja, não é só isso não. Eu não vou julgar aqui a pessoa, se ela é boa ou não, se será um bom vereador ou não, Sim. Porque ela deu um jogo de camisa, porque ela deu uma bola, porque ela patrocina um campeonato. A questão não é essa. A questão é que não é para ser assim. Boa. É diferente. Não é esse o trabalho político do vereador. O vereador não foi eleito ou faz a sua campanha em cima desse tipo de doação, ou qualquer doação que seja. Sim. Você deu um exemplo aqui de campeonatos, mas antigamente era até mais comum. Era vereador, candidato dando metro de areia, dando pedra, construindo casa, pagando passagem de volta para a cidade, dando cesta básica. Pelo amor de Deus, não é isso. A essência do voto, a essência da escolha do seu representante não pode ser baseado nisso. Até porque é só a gente pôr a mão na cabeça. Espera um pouquinho. Aquela pessoa está gastando tanto dinheiro assim na política, como é que ela vai recuperar isso? Não é possível que ela seja tão milionária assim e não goste do seu capital, que está entregando isso, sendo boazinha, entregando isso de mão beijada para a cidade. Eu discordo disso, não é bem por aí não. Então é bom a gente começar a pensar nisso. Agora, vereador João Dácio, você acha que vamos ter, eu sempre repito essa pergunta para todos, a renovação na Câmara Municipal se dá a partir de qual critério? Essa é uma pergunta muito difícil de respondida. A cabeça do povo, ela varia muito, né? Eu acho que o critério principal é o descontentamento com o seu representante. Ele escolheu o representante A,
aquele representante não atendeu a sua expectativa, ele tem o direito de mudar, de escolher o B, por exemplo. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Se eu escolher uma pessoa, aquela pessoa não me representou, deixar de lado. Não adianta você xingar na rede social, não adianta você fazer um barraco, que está em moda isso, né? A pessoa pega o celular, ela se acha o impoluto, né? Aquela pessoa mais correta do mundo, e se ela analisar bem, ela não é tão correta assim, né? Então ela pega isso aqui que é uma arma hoje e começa a fazer filme, olha, porque aqui não sei aonde, porque não sei o que lá. Reclama direitinho no canal competente para você buscar uma solução. A questão não é reclamar. Reclamar. Não é essa a questão. Você tem que reclamar no canal certo e buscar a solução. Aí, se aquela pessoa que você procurou não conseguiu resolver aquele problema, e você deu autoridade a ela, que você votou nela, né? Você tem condição de achá-la. E aí, aquela pessoa é a chance que você tem de mudar. Olha, eu me descontentei nessa questão e vou tentar arriscar agora naquela outra pessoa, naquela outra oportunidade. Veja, buscando solução para um problema da sua região, do seu bairro, da sua cidade, não para um problema pessoal. Ah, porque eu quero um emprego para o meu filho. Ah, porque eu quero um emprego para minha mãe. Não é isso. Ah, porque eu quero uma cesta básica. Acabei de falar que não é isso. Ah, porque eu quero um dinheiro para comprar não sei o quê. Não é isso. A questão é você estar com algum problema. Por exemplo, eu moro no bairro X e lá existe uma unidade de saúde e acabou a vacina. Agora a vacina da gripe, do H1N1. Eu vou procurar o meu vereador. Vereador, acabou a vacina. O senhor sabe se vai chegar mais vacina? Por que acabou a vacina? Quando vai chegar? É o seu representante. Então você veja se você consegue contato com o seu vereador, leva essa necessidade e ele vai trazer a solução para você. É isso. Vereador João Darcio, nós estamos indo para o final do programa. Muito rápido, hein? Quando a conversa é boa, e a conversa é sempre boa, e o papo sempre... A prosa é boa aqui. A prosa é boa. Vereador, que nota você daria para o vereador João Darcio? Pô, nós nem falamos de futebol ainda, hein? Pois é. No próximo nós vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. Ainda bem que acabou aqui, parou o campeonato. Olha, sua pergunta é muito difícil. É claro que eu, me avaliando, eu vou querer a nota máxima. Uhum. Mas nós tivemos falhas, como qualquer cidadão, qualquer pessoa. Eu não sou perfeito. Sim. Né? Perfeito só Deus. Sim, sim. Deus que é perfeito, que é onipresente, é onisciente, né? Está em todos os lugares, sabe de todas as coisas. Eu tenho falhas como cidadão, claro que tenho falhas como homem público, como político, mas sempre busco melhorar. Essa avaliação, quem vai dar para você não sou eu, Geraldo. Essa avaliação, quem vai dar vai ser o eleitor na próxima eleição. Eu espero que eu esteja correspondendo às expectativas. Trabalho muito pela minha cidade, amo Guarulhos, me dedico muito mais à minha cidade do que meus afazeres pessoais ou familiares, e faço de coração, porque foi essa a minha opção. Eu larguei praticamente minha carreira militar, me abdiquei da minha profissão como analista de sistemas, como advogado, como professor, para me dedicar à política, me dedicar a servir a comunidade, me dedicar a buscar soluções para os problemas de Guarulhos, que é esse o papel do vereador. Vereador Dr. João Darcio, obrigado. Suas considerações finais, semanalmente aqui com a gente, discutindo política de uma maneira inteligente. Olha, Geraldo, eu agradeço muito a você por esse espaço. Eu acho importantíssimo, como nós debatemos aqui, conversamos, que a mídia é o canal de comunicação com o povo, né? E você tem realmente um respeito do nosso cidadão. O seu programa é um programa muito visto, muito querido. Você construiu essa sua posição há muitos anos, não foi da noite para o dia. Sim. Né? De maneira que é muito gratificante para mim poder dividir essa bancada contigo e principalmente com os seus telespectadores. Me coloco à disposição de todos. Falei muito aqui de rede social e eu queria, se você me permite, divulgar minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook e também o WhatsApp. O Instagram e o Facebook é @João Darcio, @João Darcio, você vai achar lá o meu perfil profissional, também o pessoal, e também um canal de comunicação muito rápido hoje é o WhatsApp, sim, que é uma rede social também.
Então lá nós temos um canal chamado Alô João, que é o 9449-19123, que eu respondo para vocês e me coloco à disposição. Obrigado, doutor João Dácio, vereador, presidente da Comissão de Justiça e Redação, presidente do Podemos Municipal e do Podemos Estadual. É sempre agradável tê-lo aqui com a gente. Boa noite. Prazer todo meu. Também deixo meu abraço aqui ao Lucas, a sua equipe, representa aqui a sua equipe técnica, e também ao meu amigo senador Fernando Mauro, que é uma grande figura, uma pessoa exemplar. É o Duque da comunicação. O cara é fantástico, né? É verdade mesmo, viu? Tem um grande potencial. E posso dar um abraço aos meus líderes? Sim, por favor. Que eu falei que estaria com você aqui, e quem sabe a gente consiga trazê-los em breve para ter um grande debate aqui com a gente, que é a Renata Abreu, tá, a nossa deputada federal e presidente do partido em nível nacional, ao senador Álvaro Dias, que vem fazendo um trabalho magnífico no Senado. Hoje nós somos a segunda, eu queria falar disso em um outro programa, a segunda bancada no Brasil. Olha que bacana, Podemos como cresceu. E ao meu amigo, infelizmente santista, né, vereador Mário Covas Neto. Forte abraço. Obrigado. Com a assistência técnica do Lucas Braga, eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Lembrando, eu faço jornalismo com responsabilidade, porque eu respeito a sua opinião. A nossa responsabilidade, enquanto jornalista, é levar a notícia com fundamento, porque a história se repete todos os dias. Quando respeitamos a informação, eu tenho o seu respeito. Boa noite.